Olá pessoal, professor Aldinei por aqui, hoje para a gente falar sobre a circunferência. Bora estudar, meus amigos. Vamos lá então, em mapa de Tal Sul de novo, no Google Maps, novamente a história da transmissão, do sinal de internet ou sinal de celular, beleza? Que a gente imagina aí, que é uma área circular atingida aí por esse sinal dessa torre de transmissão. Galera, o que eu quero observar aqui agora, Se eu olhar ali para aquele ponto central e para esse pontinho aqui da borda, eu sei que existe uma distância que separa esses dois pontos. Vamos supor que seja uma distância aí, sei lá, de 1 quilômetro, Se eu olhar para um outro ponto ali e ele também estiver localizado a 1 quilômetro de distância, certo? Desse raio de alcance aí da nossa torre de transmissão. E olhar para outro ponto e outro ponto. E essas distâncias continuarem sendo aí, de 1 quilômetro aqui, continuarem sendo de 1 quilômetro aqui também, e mais outro ponto, e mais outro ponto, e mais outro, e mais outro. E essas distâncias sempre forem iguais. Nesse caso, sempre iguais a 1 quilômetro, aqui a gente tem o que a gente chama de circunferência. Essa junção desses pontos todos aí, posso até colorir esse pontilhado, vamos imaginar infinitos pontos lado a lado aí, que acaba tornando aí esse pontilhado preenchido. Esse conjunto de infinitos pontos localizado à mesma distância desse ponto central é o que a gente chama de circunferência. Beleza? Circunferência, se formos definir ela analiticamente aí, dentro dessa geometria que a gente está chamando de geometria analítica, ela é o conjunto de infinitos pontos localizados à mesma distância de um ponto central. É isso que define uma circunferência. Limpando aqui a tela, é isso. Olha aí a nossa figurinha linda, circunferência, que a gente pode até usar a letra grega agora lambda, para nomeá-la. Essa letrinha aí que você está vendo em azul, vai ser o nome da nossa circunferência. Ali no interior eu tenho esse ponto piscando, que é o ponto central, vamos chamar ele de ponto C, beleza? Outro elemento importante aí da nossa circunferência é o famoso raio. Sempre que falamos de circunferência, obviamente, vem na nossa mente aí o raio, Estão lembrados? Esse raio que nada mais é do que a distância do ponto central até um ponto ali na borda, vamos dizer assim, da nossa circunferência. Olha aí, hein? Distância entre dois pontos. Raio sempre vai ser isso. Qualquer raio que eu desenhar ali vai ser a distância entre o centro e um pontinho aí na borda, vamos dizer assim, da nossa circunferência. Circunferência formada por infinitos pontos localizados à mesma distância desse ponto central. Não perca isso de mente. Não perca isso da sua mente. Vamos desenhar um plano cartesiano aqui para auxiliar-nos. Aqui é o eixo X, como sempre. Aqui é o eixo Y. Aqui é a origem. Certo? Beleza? O que é que a gente pode começar a observar aqui, à medida que eu jogo essa nossa circunferência no plano cartesiano? Certamente eu tenho aqui uma coordenada, Coordenada X do ponto central. Ali outra coordenada, que é o Y do ponto central. São elementos importantes aí da nossa análise dessa geometria da circunferência. O que mais que a gente pode tirar de conclusão aqui na hora que eu jogo essa circunferência no nosso plano cartesiano, Vamos definir aqui, que o ponto central ali é o XCYC. Bom, galera, se a gente quisesse calcular a medida daquele raio, vamos chamar de raio R aqui. Como é que será que eu faria para calcular a medida daquele raio? Olha para você ver, hein? O raio nada mais é do que a distância entre o ponto central e qualquer ponto, Qualquer ponto localizado ali na borda. Vamos pegar esse aqui como referência. Concorda? O raio é a distância entre o ponto P e o ponto C. Que a gente tem uma fórmula, inclusive, A fórmula que a gente já viu aí em aulas anteriores. Para descobrir a distância entre o ponto P e o ponto C, pega o X do ponto P, que a gente está chamando só de X,
né? São valores quaisquer, já que esse ponto P pode estar localizado em qualquer lugar da nossa circunferência. E o XC ali, né? Um X central. É isso, olha lá, X menos XC, Y menos YC. Essa equaçãozinha aí que está destacada, galera, eu acho que vai nos ajudar a definir uma equação para a nossa circunferência. Será que não? Vamos pensar aqui nessa situação, hein? Vamos jogar essa figurinha aqui para o canto. Que tal se a gente elevar aí o membro 1 e o membro 2, né? O primeiro membro aqui, ó, e o segundo membro aqui ao quadrado. O que será que vai acontecer se a gente fizer isso aqui, hein? Pegar o R e elevar ao quadrado, pegar ali a formulazinha da distância e elevar ao quadrado. Concorda que dá para a gente fazer um cancelamento aqui entre esse 2 e esse índice da raiz? O R ao quadrado continua R ao quadrado, né? Mas tirando a raiz, olha aí o que a gente achou, hein? Olha essa expressãozinha. Detalhe, hein? Isso aí é o que a gente chama de equação reduzida da circunferência, galera. Essa expressão que você está vendo aí em rosa é o que a gente vai estar chamando agora equação reduzida da circunferência, que nada mais é do que a nossa fórmula da distância entre dois pontos, reescrita aí, né? Adaptada a essa história aí de x central, de y central, de pontos ao redor desse x central aí, indicados por pontos genéricos x e y. Brincando com isso, brincando com a fórmula da distância entre dois pontos, a gente consegue encontrar uma expressãozinha equivalente aí, que agora a gente vai estar chamando de equação reduzida da circunferência. Beleza? Mas e daí, né? E daí que agora, se eu tiver uma circunferência com seu ponto central dado lá, ó, como a gente está vendo ali, vamos chamar o centro dessa circunferência de centro 3 e 4, né? Esse aqui seria o x central e esse aqui seria o y central. Basta então, galera, substituir esses valores lá naquela nossa expressãozinha, esse x central e esse y central, aqui no lugar do xc e do yc, descobrir a medida do raio da circunferência, e acredito que o raio está aqui, né? Esse segmento que vai lá do 4 até o menos 1, quanto que dá essa distância aqui, hein? Da ordenada 4 até a ordenada menos 1 ali. 5, né? Sem sombra de dúvidas, de 4 até 0 daria 4, de 0 até menos 1 daria 1. Então esse raio aí é 5. Eu não posso olhar para cá como sendo um raio não, hein? O raio, lembra que ele tem que atingir ali, né? O ponto mais externo da nossa circunferência. Então é isso. Se você sabe que o raio vale 5, vou até indicar aqui, né? Essa medida aqui é o raio, que vale 5. E o x central e o y central também estão dados. Substituindo lá na nossa equação da circunferência, eu vou ter aí essa expressãozinha. Isso aqui é o que a gente chama de equação reduzida da circunferência. Você pode até perguntar, mas e o x e o y, né? Não vou colocar aqui não, que seria aqui o ponto 3 e menos 1, né? O x e o y, galera, são coordenadas do ponto genérico, né? Para ser uma equação, né? Esse x e esse y tem que continuar. Eu não vou substituir ali aquele 3 e menos 1. A gente substitui o x central, o y central e o raio. Certo? Beleza? O xc e o yc a gente substitui. Agora esse outro ponto é um ponto que pode ocupar qualquer lugar aí, né, na circunferência. Sempre estando essa distância r, né, do centro. A distância r que é o raio. O xc e o yc são as coordenadas do centro, o r é o raio. Esses eu substituo. O x e o y não. Esse x e y, na verdade, você pode até substituir aqui, no caso no ponto B, né, que é 3 e menos 1. Esse x e esse y aqui, você pode substituir só para verificar que realmente a igualdade é verdadeira, né? Mas aí você não teria uma equação aqui mais, né? Você teria simplesmente uma igualdade verdadeira. Afinal de contas, substituindo lá na nossa equação, lá, né, o x por 3, o x central também 3, o y por menos 1, o y central por 4, que é o que a gente está vendo lá em cima, lá, né? Resolvendo aqui, né, 3 menos 3 daria 0 ao quadrado, menos 1 menos 4 daria menos 5, então daria menos 5 ao quadrado, e isso realmente resulta em 25. Seria essa a utilidade aí do x e do y.
Até para verificar, né, que esse ponto B aí é um ponto que pertence à circunferência. Se a igualdade aqui deu verdadeira, a gente pode concluir isso. Aliás, a gente pode até, sei lá, marcar outros pontos aqui na circunferência. Vamos chamar essa circunferência de novo, né, de lambda, aquela letrinha grega ali. E aí o que eu posso fazer com aquele ponto D, aquele ponto A que apareceu ali agora, né? Ponto A, ponto D. Ponto A eu estou vendo que está ali, né, sobre a circunferência, que pertence a ela. Já o ponto D não. Lembrando que esse ponto interior aqui, ele pertenceria ao círculo, né? Se eu estivesse falando do círculo, que seria a circunferência unida com a região interior. Já circunferência mesmo é só mesmo esse conjunto de pontos ao redor do centro aqui. Então, se eu usar aquela equação ali em cima, como eu acabei de usar ali para o ponto B, né? Acabei de usar ela para o ponto B aqui, verificando uma igualdade verdadeira. Olha se eu usar o ponto A e o ponto D agora. Ponto A, se a gente substituir, né, 0 e 0, vai dar uma igualdade verdadeira. Olha lá, 0 menos 3, né, daria menos 3, só que elevado ao quadrado dá 9. 0 menos 4 ali dá menos 4, só que elevado ao quadrado dá 16 positivo, né? E 9 com 16 realmente é 25. Então, o que eu concluo, né? Concluo que esse ponto é um ponto que pertence à circunferência. Afinal de contas, deu uma igualdade verdadeira. Já no ponto D, se eu substituir, não vai dar 25. Afinal de contas, o ponto D não pertence à circunferência. Olha lá, 4 menos 3 daria 1. 1 elevado ao quadrado. 3 menos 4 daria menos 1, né? Menos 1 ao quadrado. E isso aqui, obviamente, é diferente de 25, né? Daria 1 mais 1, daria 2. Com isso, a gente tem aí ó, que o A pertence, a lambda pertence à circunferência, o D não pertence, né? E o B que a gente já tinha visto aí anteriormente, a gente está vendo lá que ele realmente pertence. Então, eu posso usar a equação da circunferência para verificar, né, quais pontos pertencem ou não a ela. Quais pontos estariam ali no raio de alcance da nossa transmissão do sinal de celular, vamos dizer assim. Se bem que, né, sob esse ponto de vista, o dele não estaria lá exatamente no raio de alcance, mas, falando do sinal, né, ele seria alcançado. Ele não pertenceria à circunferência, mas ele seria alcançado pelo sinal. Aliás, seria o primeiro alcançado ali, né, o que está mais próximo. É um ponto interno da nossa circunferência. A distância entre o ponto C e o ponto D é menor do que o raio. Então, isso indica que é um ponto interno à circunferência. Um ponto externo, né, seria um ponto onde a distância, vamos chamar de ponto P, a distância entre o centro e ele seria maior do que a medida do raio da circunferência. Olha aí, hein, observações interessantes que a gente já começa a fazer aqui, hein, sobre pontos que são internos à circunferência, estão sobre a circunferência, são externos à circunferência. Vamos fazer muito esse tipo de análise aí nas nossas listas de exercício, hein? Bom, vamos com mais um exemplo aqui, ó. Olha essa circunferência cujo centro está na origem do plano cartesiano, hein? O x central e o y central ali, se a gente perceber bem, vale 0 e 0. Substituindo na nossa equação reduzida, né? Aquele x central ali, lembra? A gente vai substituir ele por 0. O y central também por 0. E o raio não está difícil de descobrir, né? O raio seria a distância aqui do centro até esse ponto mais externo aqui. Todos os casos a gente está vendo que o raio é 3. Então, olha a nossa equação reduzida, né? Ficaria x menos 0 mais y menos 0, ambos ao quadrado, igual a 3 ao quadrado, que a gente ainda pode desenvolver mais um pouquinho aqui nesse caso, né? E chegar aqui em x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9. Afinal de contas, x menos 0 é x, né? Y menos 0 é y. E esse é o formato da equação reduzida, viu, galera? Sempre que a gente tiver o centro na origem do plano cartesiano. Sempre vai ser x ao quadrado mais y ao quadrado. Sempre. Primeiro membro aqui, dessa maneira. E do outro lado, o valor do raio elevado ao quadrado. E aí, mais uma vez, né? O que a gente pode estar fazendo aqui nesse tipo de situação? O que essa equação reduzida, para que ela serve para a gente? Você pode marcar alguns pontos ali e visualmente, geometricamente, eu estou vendo qual que pertence e qual que não pertence. Mas a equação, se eu não tiver a figurinha na mão, né?
se eu só tiver a equação falando que é de uma circunferência, ela pode ser usada para poder, substituindo aí os valores de x e de y, os valores genéricos, né, de x e de y, dos diversos pontos analisados, substituindo a gente vai verificar se a igualdade é verdadeira ou se é falsa. Sendo verdadeira aí, né, a gente vai ver que esse ponto pertence à circunferência. Sendo falsa, vai ser um ponto externo ou então um ponto interno da circunferência. Vamos lá, no primeiro caso aqui, ó, substituindo o x por 0 e o y por 3. Então ficaria desse jeito lá naquela equação inicial lá, né? Se a gente fosse usar essa equação aqui, mas se quiser já usar direto a de baixo, né? Seria simplesmente 0 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Afinal de contas vai ser esse o resultado aqui. Se eu pegar e resolver essa conta, eu vou ver que realmente dá 9, né? 0 ao quadrado é 0, 3 ao quadrado é 9 e 0 mais 9 é 9. Então pronto, o ponto A, ele pertence à circunferência lambda ali, né? Mais uma vez dando o nome lambda para a circunferência, que é a letra que a nossa lista de exercícios está usando muito. Olha ali o outro ponto, substituindo. Eu vou substituir agora direto aqui, né? Em x ao quadrado mais y ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Esse 5 aqui dentro da raiz, né? Vai haver um cancelamento ali da raiz com o expoente. Então, vou ter 4 mais 5. Opa, dá 9. Então, posso concluir que o ponto B também pertence. E eu estou vendo isso, né, galera? Assim como eu vi que o ponto A pertencia, eu também estou vendo que o ponto B pertence. Mas aqui, analiticamente, eu estou provando que isso realmente é uma verdade. Afinal de contas, um ponto não tem dimensão, né? Eu estou vendo ele ali, claro, está sugerindo, mas se eu coloco um ponto minúsculo aqui, é uma coisa meio complicada isso de falar que visualmente você tem certeza. Parece que sim, mas é a análise aqui, né, desse cálculo que nos dá segurança. Igual agora, esse ponto D ali, visualmente eu estou vendo que ele está fora, mas se fosse um ponto D bem aqui assim, né, bem próximo ali, é uma coisa complicada de se afirmar. Por isso que o nosso cálculo aqui garante. Nesse caso aqui a gente vai ver, né, que menos 2 ao quadrado aqui vai dar 4. Esse menos 3 ao quadrado vai dar 9. E a gente encontrou um valor aqui, ó, igual a 13, tá vendo? Que é até maior do que o 9, né? Indicando lá que ele está fora. Olha aí para você ver, hein? Esse 13 aqui maior do que o 9 lá, indicando que o ponto está fora. Ó, uma observaçãozinha boa da gente começar a analisar. O que a gente vê aqui então é que o ponto D não pertence à circunferência lambda. Beleza? Tá aí uma das aplicações aí da equação reduzida. Vimos de onde ela vem, né? Ela vem da distância entre o ponto central e um ponto na borda. E aí se essa distância aí, na hora que a gente brinca com ela, eleva ao quadrado aí ambos os membros. Se a gente brinca com ela, a gente chega na famosa equação reduzida da circunferência. É isso. Mas vamos continuar brincando então com essa fórmula, né? Já que eu saí da distância entre dois pontos e cheguei nessa forma chamada de equação reduzida, e se eu continuar brincando com essa equação reduzida aqui? Afinal de contas, até agora a gente não preocupou em resolver, né? Esses parênteses elevado ao quadrado aqui. Lembra do produto notável? O famoso produto notável? Esse primeiro parênteses aí pode ser escrito assim, né? Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Primeiro e segundo que a gente diz são esses termos aqui, hein? Mais o quadrado do segundo. Famoso produto notável lá do ensino fundamental. Olha o outro ali. Mesma coisa, né? Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Mais o quadrado do segundo. E aquele r ao quadrado, né? Vamos deixar ele quietinho aí. Olha isso, galera. A gente chegou aí num novo formato, um pouco mais expandido, né, da nossa equação. Esse aqui é o que a gente chama, galera, de equação geral da circunferência, viu? Só melhorando a cara dela um pouquinho, né, jogando esse r ao quadrado para o lado de cá, ó. Beleza? Ele estava positivo, jogando para o lado de cá negativo. E juntando ali uns termos mais ou menos parecidos, convenientemente, né, tipo x ao quadrado com o y ao quadrado, reunindo aqui. A gente tem aqui esse 2 vezes x vezes xc, esse 2 vezes y vezes yc. Reunimos aqui também. E no final aqui a gente tem essa expressãozinha um pouco mais estranha, né? Mas é isso. Isso aqui é o que a gente chama de equação geral da circunferência.
O legal é que, na verdade, se você tem uma circunferência aí com, sei lá, vamos pensar aqui num centro menos 1 e 3, um raio 4. Então, com essas informações, né, com esse x central, com esse y central e com esse raio, a gente monta a famosa equação reduzida. Não é isso? Equação reduzida aí, se a gente substituir, nesse caso vai ficar assim. Olha lá, x central, y central. O pessoal até pode se questionar, né? Por que virou um mais 1 aqui? Olha lá, hein? O x central era negativo. Se a gente lembra aí da relação, também é negativo. Esse menos com esse menos, por isso que resulta ali naquele mais, hein? Cuidado com isso. 4 ao quadrado também a gente pode resolver, né? 16. Essa é a reduzida, que se a gente desenvolver, né? Simplesmente desenvolver esses produtos notáveis aqui, a gente vai chegar no formato que a gente chama de geral, de equação geral, nesse formato aqui, que nesse caso resultaria nessa expressãozinha. Olha que beleza, certo? Essa expressão é resultado de resolver cada um desses parênteses que a gente está vendo aqui, juntar os termos semelhantes, trazer o 16 aqui para antes da igualdade, e no final a gente chega aí nesse formato chamado de equação geral, sem dificuldade, hein? Sai da reduzida e chega na geral. Mas a gente também pode, né, sair da geral e chegar na reduzida. Como que faremos isso, hein? Às vezes um exercício traz aí ela na forma geral e eu quero chegar na reduzida. É um caminho um pouco mais trabalhoso, mas não é impossível. O primeiro passo que a gente vai dar aí é reorganizar essa equação geral. Essa equação que está aqui neste formato, a gente vai juntar ali as variáveis semelhantes, sei lá, o x ao quadrado com 2x, variável x com a variável x, beleza? Propositalmente eu estou deixando esse espaço aqui, a gente vai entender daqui a pouco. Olha lá o y ao quadrado com o y aqui. E eu passei aquele termo independente, né, aquele menos 6, para o segundo membro da nossa equação. Esses espaços que estão aí, galera, é porque é o seguinte, isso aqui está quase se tornando um trinômio quadrado perfeito. A gente vai usar aqui a famosa técnica do completar quadrados. Como assim, professor? Eu vou colocar ali um valor que a gente vai perceber que nos dá um trinômio quadrado perfeito, que nos dá o resultado desse produto notável aqui, ó. E não é difícil, galera. Basta você olhar para esse número aqui, ó, e vai pegar a metade dele elevado ao quadrado. Metade de 2 é 1, né? Olha lá, 1 elevado ao quadrado. E realmente, olha para você ver que essa expressão aqui, ela é o resultado do quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais 2 vezes x vezes 1, que é o que a gente está vendo ali, ó, dá 2x, mais o quadrado do segundo termo. Beleza? Essa é a técnica do completar quadrados, de maneira que a gente já consegue perceber, então, que essa expressão é o resultado do desenvolvimento desse parêntese. Do outro lado, a mesma coisa, você vai lá naquele espaço que está vazio ali, e sempre lembra que vai ser a metade do número que tiver aqui, ó, elevado ao quadrado. Metade de 6 é 3, né? Então, 3 ao quadrado. E realmente, esse trinômio aqui, né? Se você prestar atenção, ele é o desenvolvimento deste parênteses aqui, ó. Quadrado do primeiro está lá, menos 2 vezes y vezes 3, que dá 6y, né? O menos ali, mais o quadrado do segundo elemento. Só que aqui, preste atenção, né? É uma equação. O que se faz de um lado da equação tem que se fazer do outro. Então, eu tenho que ir lá depois do 6 e adicionar os mesmos valores que eu adicionei aqui. Porque lembra que a gente criou esses valores aqui. Então, se eu fiz isso de um lado, eu faço do outro. E aí, nessa expressãozinha que eu estou vendo aqui, 6 mais 1 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, será que ela é 4 ao quadrado? Ou seja, será que ela é 16? Com certeza, né? 6 mais 1 mais 9 é certamente 16. Beleza, olha aí então, hein? Saí de uma equação geral, essa equação aqui, mexendo com ela, brincando com ela, a gente chega na reduzida também. Sem problema nenhum. A malandragem, digamos aí, né? O pulo do gato é saber enxergar aqui esses trinômios quadrados perfeitos que a gente chama,
que nada mais são do que o desenvolvimento desses parênteses da equação reduzida. Não é difícil ver essa técnica de completar quadrado. Vamos fazer até mais um exemplo aqui. Vamos pensar agora aqui nesta equação geral, ó. Beleza? X ao quadrado mais y ao quadrado menos 4x mais 10y mais 31 igual a zero. Aparentemente é uma equação geral da circunferência, né? Está bem parecido com tudo que a gente viu até agora. Vamos reorganizar ela? Pegar essa equação geral que você está vendo aí, para chegar na reduzida. Então a gente reorganiza ela. Juntando ali ó, o x ao quadrado com menos 4x. Juntando ali o y ao quadrado com mais 10y. E esse mais 31 aqui a gente isola ele lá no segundo membro. Olha lá, em técnica do completamento de quadrados ali. Vou pegar aqui nesse ponto e nesse ponto e colocar valores. Como que eu descubro esse valor, né? Olha para cá, ó. É a metade do que está aqui, acompanhando esse x elevado ao quadrado. Obviamente é 2 ao quadrado. Metade do 10 ali, né? Bem tranquilo também. É 5. Então coloca 5 ao quadrado. Esses trinômios que surgiram aqui são o desenvolvimento, né? A gente sabe muito bem. Aliás, antes de observar isso, vamos lembrar de já adicionar do outro lado ali. Estava esquecendo, né? Equação que você faz de um lado, você faz do outro. Esses trinômios ali, agora sim, são nada mais, nada menos do que o desenvolvimento desses parênteses. Ó. Vou mais uma vez conferir, hein? Quadrado do primeiro está lá. 2 vezes esse, 2 vezes x vezes 2, dá lá 4x. Mais o quadrado do segundo. Ótimo, beleza. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes y vezes 5, dá 10y. E o quadrado do segundo aqui, sem problema, realmente está tudo ok. Do outro lado, né, se a gente resolver lá, ó, menos 31 mais 4 mais 25. Epa, olha isso, hein? Menos 31 mais 4 mais 25. Isso aqui vai dar menos 2, ó. Não representa uma circunferência essa expressão, hein? A gente sabe aqui que esse resultado aqui, né, é o raio elevado ao quadrado. Como é que esse r ao quadrado aqui vai ser negativo? Beleza? Isso aqui, na verdade, é um conjunto vazio, que a gente costuma dizer. É uma boa maneira, inclusive, de identificar se uma expressão representa ou não uma circunferência. Se uma equação é ou não é a equação de uma circunferência. Nesse caso, não é, hein? Se fosse um mais 2 aqui, tudo bem. Mas a gente não pode ter esse resultado negativo. Não faz sentido, né? Você pegar um número, elevar ao quadrado, pegar outro número, elevar ao quadrado, obrigatoriamente as respostas são positivas. Como é que vai dar negativo aqui? Isso aqui é uma falsidade, né? Não tem como. Então, por isso a gente diz que essa equação representa o conjunto vazio, não representa uma circunferência. Beleza? Mas o mais importante, né? Mais uma vez a gente saiu de uma equação no formato geral, que não é de uma circunferência, já dissemos, né? É de um conjunto vazio, e chegamos num formato que chamamos de reduzido, que até nos ajuda aqui a identificar aí se é ou não é uma circunferência. Bom, falamos bastante, né? Acho que a gente pode encerrar por aqui, partir para os exercícios. Muito obrigado e até a próxima videoaula, galera.